Ministério de Louvor Rocha Inabalável, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém?
adorando o Senhor. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, glórias a Deus. Ministério de Louvor Rocha na Palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Agora, irmãos, vamos estar num dos momentos mais importantes do nosso culto, o momento ofertório. Eu quero estar chamando aqui o pastor João Áquila para fazer esse momento. Aleluias. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Já estamos adorando ao Senhor. E na casa de Deus, nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Nós damos glórias ao Senhor com a nossa voz, com os nossos louvores, com o nosso cântico. Nós damos glórias a Deus com a nossa audição ao ouvirmos a palavra do Senhor.
Também damos glórias ao Senhor quando obedecemos a sua palavra, praticamos a sua palavra e também glorificamos ao nosso Deus quando nós, na sua presença, também depositamos a nossa confiança a Deus através dos dízimos e das ofertas. Os dízimos e as ofertas também para conosco, nossa atitude diante de Deus, uma atitude de adoração, uma atitude de louvor e gratidão ao nosso Deus. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e no capítulo 9, eu não vou ler todo o capítulo, mas é um capítulo que começa no capítulo 8, falando da dificuldade dos crentes da Judéia, que estavam pobres. Os crentes da Judéia são os crentes de Jerusalém, são os crentes que no início era rica, era forte, todos tinham tudo em comum, e eles vendiam as coisas e repartiam todos em comum, mas chegou um tempo que a igreja empobreceu, chegou um tempo que as pessoas não estavam mais trabalhando e por isso não estavam contribuindo. E uma igreja de Coríntios, que não era uma igreja exatamente rica, estava também dando as suas ofertas para ajudar os nossos irmãos ali na igreja da Judéia. E no capítulo 9, Paulo vai falar algumas coisas interessantes, que é muito bom termos guardados em nossas mentes, em nosso coração, porque é aquilo que nós precisamos, a forma ou a motivação que deve nos levar a estarmos na presença do Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. A partir do versículo 6, ele vai dizer que aquele que semeia pouco, também ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará. O que Paulo está querendo dizer aqui é que aquele que contribui com seus dízimos e com as suas ofertas, seja pouco ou muito, ele vai semear, ele vai colher aquilo que ele está fazendo na obra do Senhor. Se você dá o seu dízimo de 10%, seja de um salário, ou seja de menos de um salário, não importa, você está colhendo da forma aquilo que você tem. Por isso, meus amados irmãos, a oferta e os dízimos, muita gente fala que está dando toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro para a igreja. Na verdade, não é nada disso. Você está dando dentro das suas posses, dentro daquilo que o Senhor já te deu. E o Senhor, ainda diz no versículo 7, cada um contribua, e aqui Paulo não está falando dos dízimos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui ele não está falando, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ele não está falando dos dízimos. Dízimos, o termo é técnico, é 10%. Mas aqui ele está falando das ofertas. Quando você trouxer a sua oferta, seja a sua oferta missionária, que é aqueles que são guerreiros missionários, seja a sua oferta voluntária que você dá na igreja, você atrás, segundo propôs Deus no seu coração. E saiba de uma coisa, que o nosso inimigo, ele não vai propor nada no seu coração para entregar na casa do Senhor. Nem a sua carne, nem a sua mente, de forma natural, vai propor no seu coração entregar nenhuma oferta para entregar na casa do Senhor. Muito pelo contrário, vai se opor. Mas se você tem desejo no seu coração, dentro das suas possibilidades, você saiba que é o Espírito Santo que está colocando no seu coração. E precisamos ter essa motivação, não só para as ofertas, mas também para os dízimos. Deus ama ao que dá com alegria. Sabemos que os dízimos e as ofertas são uma ordenança do Senhor, mas nós precisamos praticar esta ordenança com alegria. E quando nós a praticamos com alegria, Deus recebe com amor. Deus é poderoso para tornar abundante em nós, já aplicando a palavra aos nossos corações, toda a sua graça, para que tudo nós possamos ser suficientes. Paulo está falando, aquele que dá com alegria, ele ama. Deus é poderoso para fazer com que tudo que nós necessitamos, aquilo que é necessário à nossa vivência na terra, Deus é poderoso para nos dar todas essas coisas. E a palavra de Deus ainda vai dizer, para que possamos superabundar
em toda boa obra. Ou seja, Deus dá para que nós possamos viver, sobreviver, viver, mas Ele sempre dá aquilo, princípio que está toda a palavra de Deus. Deus sempre dá em abundância. E a abundância do Senhor é sempre muito mais do que pedimos, muito mais do que necessitamos, muito mais do que imaginamos. É a abundância do Senhor para as nossas vidas. Paulo vai dar uma informação que nós precisamos ter a confiança nisso. Deus, versículo 10, Ele dá a semente ao que semeia o pão. Veja que é Deus quem dá a semente àquele que vai plantar e colher o pão. Só que a palavra de Deus vai dizer assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Os frutos da vossa justiça, ou da nossa justiça é o quê? São as nossas esmolas, são as nossas ofertas para atender aos necessitados. Para que em tudo, versículo 11, enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aqui ele vai encerrar o capítulo 9, falando deste assunto com uma mensagem importante que está em concordância com toda a palavra de Deus, com todas as histórias que foram contadas na palavra de Deus. Que aquele que dá com alegria, aquele que dá com confiança, aquele que oferta e dizima na casa do Senhor, com a certeza de que Deus está cuidando dele, que aquilo que ele tem foi Deus quem deu, e que ele fazendo isso, ele não vai perder nada, muito pelo contrário, ele vai ganhar mais, porque Deus abençoa. É uma prática, obviamente que não deve ser a nossa motivação primária, mas deve ser de conhecimento nosso, que quando motivado por alegria, por amor, por obediência, Deus, ele abençoa muito mais. Então, a partir do versículo 12, ele vai começar a dizer que quando nós administramos aos santos, quando nós depositamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, as ofertas e dízimos são para a manutenção da casa do Senhor, para o pagamento dos prédios, para o crescimento do reino de Deus, para o pagamento de todos aqueles que vivem da obra do Senhor, os pastores, missionários, tudo isso é utilizado através dos dízimos e das ofertas. Ele diz que quando isso acontece, aquele que dá com alegria, ele tem bênção dobrada. Por quê? Porque Deus vê o que nós estamos fazendo diante dele. Ele vê o que está secreto, ele vê o que nós fazemos em secreto, mas a palavra de Deus diz que, nesse caso, o capítulo 9, ele está falando de uma oferta que está sendo dada aos judeus, uma oferta que está sendo dada a uma igreja. Ele está falando que, nesse caso, é impossível os judeus não saberem que foram os coríntios, os irmãos de Corintos, que entregaram aquela oferta. Ou seja, tem oferta que não é secreta, tem oferta que o povo de Deus sabe. E quando o povo de Deus sabe que há um povo, que há uns irmãos, que há pessoas que obedecem à palavra de Deus, que dão com alegria, a este povo que não só sabe, mas também recebe, ele também ora ao Senhor para que Deus venha trazer a abundância. Então, eu vou ler aqui o versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, ou seja, não vai só suprir as necessidades da igreja, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, Deus é glorificado e o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, ou seja, a oração daqueles que estão recebendo as ofertas, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Resumindo tudo, capítulo 9, precisamos dar com alegria, precisamos dar com confiança, na certeza de que Deus está suprindo todas as nossas necessidades. E, na verdade, meus amados irmãos, nós só precisamos atender às nossas necessidades.
Mas nós servimos a um Deus que não só atende às nossas necessidades, Ele atende às nossas necessidades com abundância, abundante, transbordante, recalcada, a abundância que sempre dá para nós e possamos dar para os outros também. É assim que o nosso Deus trabalha. Por isso você pode dar os seus dízimos e as suas ofertas com alegria e com confiança. Lembrando aos nossos irmãos que nós estamos nesse tempo cristão, onde nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas em uma igreja local. Saiba que a nossa igreja, ela não é uma igreja que faz campanha para A, faz campanha para B, faz campanha para C ou pelo alfabeto todo do português. Ele faz apenas a vontade de Deus. Confiamos na fidelidade do povo de Deus. Confiamos na generosidade do povo de Deus. Sobretudo, a igreja de Deus confia no Deus que é dono da igreja do Senhor. Deus sempre abre uma porta para que os seus projetos, para que quando a igreja avance, Deus vai dando, Deus vai abençoando, Deus vai sempre demonstrando o seu poder sobre a sua igreja. Por isso você pode semear com a certeza de que você está semeando em uma terra que é fértil, porque esta terra é fértil, porque confia no Deus Todo-Poderoso. Amém, meus amados irmãos? Então você possa vir nesta noite celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas para a glória de Deus Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos em Tua presença, Senhor Todo-Poderoso, e nesta hora, Senhor, vamos continuar Te adorando, vamos continuar Te exaltando, ó Deus, agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tudo isso que nós temos foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que nos deu saúde para trabalhar, foi o Senhor que nos deu inteligência, Senhor, para, ó Deus, administrar as nossas finanças, e é o Senhor que nos dá, Senhor, em abundância, e por isso, ó Deus, em gratidão a Ti, em fidelidade a Ti, nós iremos nesta hora, Senhor, com alegria ofertar. Pai amado, como pastor desta igreja ao qual o Senhor nos confiou neste trabalho, ó Pai amado, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos que são fiéis, dizimistas e ofertantes da Tua casa. Pedimos a Tua bênção sobre todos, ó Pai amado, e pedimos, ó Deus, que a Tua provisão e a Tua providência, Senhor, alcance cada irmão e alcance cada irmã neste lugar. É o que nós Te pedimos e também Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Venha ofertar com alegria. Está de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo.
de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação. do evangelho. Eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, eu estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé. E na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6. Sua armadura usei, e com muita precisão, me defende. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando li Efésios 6. Sua armadura usei, e com muita precisão, me defende. E ataque. Glória a Deus. Assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Escuta, combati com combate, Aleluias. acabei a carreira, guardei a fé. Encerra a minha participação. Queria agradecer primeiramente a Deus, segundamente ao pastor João Áquila, ao pastor Eric Santos. Eu quero passar para o pastor Eric Santos. Amém? Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pedimos desculpa pelo pequeno atraso. A mudança de casa é assim mesmo. Mas em breve já está tudo ajustado. Queria aqui dar os avisos que, aleluia, nós teremos agora no sábado, culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Nós só avançamos quando a palavra do Senhor está no nosso meio. Assim foi com Josafá, assim foi com Davi, assim foi com Daniel. Quando nós estudamos e nos comprometemos com a palavra de Deus, nós avançamos e nós crescemos unidos. Então, nesse sábado, nós teremos a Escola Bíblica para Todos, sábado, às 18h30, é isso, né? Começar a oração. E às 17 horas nós daremos início. Também culto de celebração e missões no domingo, às 6h30 começará o culto, a oração, e se iniciará às 19 horas. E terça-feira nós teremos o culto de ensino sobre o batismo nas águas. A doutrina, o estudo que nós teremos será do batismo nas águas, o que é preciso, o que o Senhor fará depois que nós somos batizados, essa aliança que nós temos com o Senhor, o que o Senhor ele nos traz através disso. Será um momento de bênção no sábado, no domingo e na terça-feira, e assim consecutivamente até a volta do Senhor. Meu irmão, não esqueça que a palavra de Deus é aquilo que nós necessitamos e precisamos para nos tempos tão difíceis a gente estar de pé. Amém? Nós não iremos vencer, não iremos ganhar, não iremos avançar no reino de Deus sem orarmos, sem estarmos dentro da palavra de Deus. A palavra fala que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. Mas se nós resistirmos ao nosso inimigo, ao nosso adversário, obedecermos a Deus, a palavra de Deus fala que ele fugirá de nós e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Aleluias. Neste momento, quero passar a oportunidade para o preleitor da noite, que será o diácono Lucas. Creio que ele já está ali com a espada preparada e creio que o Senhor, aleluias, falará através do seu servo, não aquilo que nós queremos ou precisamos, mas aquilo que Deus, ele tem para as nossas vidas. Amém? Diácono Lucas, a responsabilidade do altar e da palavra nessa noite está com você.
Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus tem confirmado a palavra desde o começo do culto. E agora até na entrega do microfone, Deus confirma a palavra. E Deus está dizendo para mim e para a igreja que hoje é dia de mudança. Hoje é dia de nós acreditarmos que Deus é conosco. Amém? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto os irmãos vão abrindo a sua Bíblia, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo esta noite e que a palavra de Deus venha fortemente na tua casa hoje e que você venha reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas e que sem Deus nós não somos ninguém. Amém? Os irmãos, abram a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Jazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e pregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Só até aí. Glória a Deus. Vamos começar falando sobre Josafá. Josafá era um dos reis mais falados da Bíblia. Naquele tempo, foram os reis mais falados da Bíblia, foram os 10 reis, que eu posso citar agora neste momento, quais são os reis. E Josafá também, entre esses reis, está qualificado como o 4º rei mais sucedido na mão de Deus. Porque Deus agradava de Josafá pela maneira que ele trouxe sobre sua vida através dos reis que passavam por ele e seu pai que ensinou a seguir a Deus como deve ser. Josafá era filho de Asa e o nome de sua mãe era Azuba. Ele era rei de Judá e começou a reinar aos 35 anos e reinou em Jerusalém 25 anos. Josafá era rei de Judá, também era um líder espiritual com responsabilidade de conduzir o povo. Além disso, o seu alto cargo poderia tanto conduzir o povo ao caminho da verdade como ao caminho do pecado e da idolatria. Fizeram muitos reis da Bíblia. O líder espiritual tem uma grande responsabilidade perante os homens e perante Deus. Então Josafá era um líder que guiava o povo naquela época. Josafá era visto aos olhos de Deus como uma pessoa que guiava o povo naquele momento. Então, por isso que às vezes o inimigo luta contra nós. No versículo 1 vai dizer que ele sucedeu depois dos filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns amonitas. São 3 tribos diferentes. Aqui Deus nos mostra que Josafá estava em uma grande guerra, que só ele não conseguiria vencer essa guerra. Ele teria que apelar por algo extraordinário, que não seria dessa terra, porque Josafá já estava diante da morte. Ele não sabia o que fazer, mas ele temia a Deus. A proporção da batalha era de 3-1. Josafá contra 3 exércitos. A única certeza
que podemos ter quando virmos um grande número de problemas se aproximando é a confiança de que quanto maior a batalha que enfrentarmos, maior será o livramento de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aqui Deus nos mostra uma grande multidão que tentava atrapalhar não só os planos de Josafá, mas também os planos de Deus. E assim é conosco nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes a multidão nos cerca para atrapalhar aquilo que Deus quer em nossas vidas. Quantas e quantas vezes a multidão nos aperta para que nós não podemos fazer a obra de Deus com excelência. Quantas das vezes a multidão, entre aspas, vamos pôr como uma enfermidade ou como outra coisa qualquer que nos atrapalha da obra, e nós estamos aqui firmes, porque sabemos que Deus está conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos tempos. E nós temos que acreditar que a multidão não pode tirar nós do que aquilo que Deus quer para a nossa vida. A multidão não pode tirar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E Josafá estava pronto para guerrear. Mas devemos buscar o Senhor antes de tomar qualquer atitude. Então Josafá temeu, versículo 3. Quantas e quantas vezes nós tememos em fazer algo para Deus? Quantas e quantas vezes nós tememos em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, mas temos medo do que vai acontecer lá na frente? Deus aqui nos ensina que nós temos que temer mesmo a Deus, porque nós estamos aqui embaixo, é para adorar a Deus, é para glorificar o nome de Deus, e por isso nós não devemos temer aquilo que Deus quer que nós façamos aqui na terra para Ele. Não devemos recuar, devemos avançar, porque aqui Deus quer que nós avança. Nesse capítulo 20, Deus ensina a Josafá a avançar, Deus não ensina a Josafá a recuar. E muitos, creio eu, estão recuando, não porque não tem o dom ou porque não deseja fazer, mas às vezes recua por palavras contrárias, por setas lançadas do inimigo, por muitas pessoas que não querem te ver fazendo algo para Deus, e às vezes quer te ver parado no canto. E Josafá não estava parado. Deus sabia do que Josafá tinha que fazer aqui na terra, para que Deus viesse com a tua glória sobre Israel, naquele lugar em Jerusalém. Amém? E depois vai pôr que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E nesta noite eu entro com uma pergunta: você confia em Deus ou você tem fé em Deus? É uma pergunta um pouco complicada, porque crer, até o diabo crê. Agora, confiar em Deus é totalmente diferente de crer. Nós temos que confiar naquilo que Deus colocou em nossa mão. Nós temos que confiar naquilo que os profetas disseram como boca de Deus para nós. Porque muitas das vezes os profetas, não só homens como mulheres, falam para nós como Deus trazendo resposta para nós, e nós não acreditamos na voz dos profetas. E muitas das vezes caímos e não sabemos o porquê que caímos. Porque a voz de Deus vem através do profeta. Amém? Então Josafá pôs a buscar ao Senhor. E isso é uma dica para nós do dia a dia. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias de nossa vida, e todos os tempos que nós tivermos tempo para pensar, nós temos que pensar. Uma vez o pastor Juliano disse aqui em cima que nós temos que estar conectado com Deus 24 horas por dia. Não é só em oração, meu irmão.
Não é só ajoelhar e orar a Deus 1 hora, 2 horas e achar que estamos conectados com Deus. Porque depois dessas 2 horas de oração, o que estamos conectados com Deus? Eu no meu trabalho, eu confesso que às vezes eu sou fraco para oração em casa. Mas eu confesso diante do altar, eu trabalho 8, 9 horas por dia. Mas eu passo no mínimo 5, 6 horas do dia meditando em Deus. Eu passo o tempo todo conversando sozinho, em mente com Deus. Porque ligado, nós temos que estar ligado em Deus 24 horas por dia. A qualquer momento Jesus pode vir nos buscar e nós não estamos ligados com Deus. E para onde a nossa alma vai? Aonde nós confiamos em Deus? Porque igual eu disse, crer até o diabo crer. Mas confiar em Deus e ter a certeza que nós estamos ligados com Deus, isso é uma busca diária de cada um. E Josafá buscava isso. Reinava no sangue de Josafá, desde os tempos dos reis que se passaram, até chegar a vez dele. Ele nunca abandonou a Deus e nem os seus mandamentos, e tudo aquilo que ele aprendeu, ele pôs em prática. Por isso Deus abençoou Josafá. Glória a Deus. Aleluia. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e pregou um jejum em toda Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também como todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. O que eu vejo com esta palavra? Esta palavra vem nos ensinar que nós, vamos supor, eu, sozinho, eu não consigo fazer a obra. Se nós não juntarmos nossas forças, fica difícil fazer a obra. Mas quando Deus olha para a casa dele e vê o povo dele unido, vê o povo dele cheio da graça, vê o povo dele transformado, ele entra com a tua graça, ele entra com o teu poder, e tudo aquilo que era problema, que era perseguição, se torna em paz, abundância e amor em nossas vidas. Nós temos que ter amor um para com os outros, nós temos que ser unidos um para com os outros, porque a obra de Deus não se vence sozinho. E Satanás, quando olha para a obra de Deus e vê a casa de Deus unida, ele bate em retirada, meu irmão. Ele bate em retirada, porque igual o pastor Eric disse, Satanás anda ao derredor, esperando uma brecha, esperando algum irmão dar a brecha para ele entrar e armar a cilada dentro da casa do Pai. E nós, como sabedores da palavra do Senhor, conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos que nós juntos somos mais que vencedores. Nós juntos fazemos a força, fazemos a diferença. Nós juntos somos o que Deus quer que nós sejamos aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Depois, no versículo 6, ele vai dizer, para que nós não ficarmos prostrados, para que nós venhamos erguer, ficar de pé e olhar para Deus como uma fonte sobrenatural sobre as nossas vidas. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que somos perseguidos, somos falados, que pessoas não acreditam em nós, que pessoas olham para nós e queremos que nós sejamos igual a outras pessoas. Deus usa cada um da maneira que Ele quer.
eu não consigo ser igual a ninguém, e nem ninguém consegue ser igual a eu. Mas Deus me escolheu. Isso eu tenho garantia que Deus me escolheu para fazer a obra dele. Doa a quem doer. A palavra de Deus tem que ser dita. Eu tenho que vir aqui em cima trazer a palavra do Senhor, porque o Senhor confiou em mim. O Senhor me trouxe lá do Brasil para cá, com a certeza de que Ele ia cuidar de mim, com a certeza de que Ele ia me fazer um profeta do Senhor, de que Ele ia me fazer um pregador da palavra, e eu acredito nisso até hoje. Já vão para 4, 5 anos. Eu não quero saber quantos anos vai até lá, mas eu quero saber que quando Ele vier, eu vou estar aqui, preparado e levando a palavra, para aquele dia que eu estiver lá em cima não ser cobrado, porque Deus colocou na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Então Josafá, do versículo 6 até o 13, eu vou estar fazendo uma leitura, mas essa leitura é uma oração. É uma oração que Josafá fez a Deus, na sua intimidade para com Deus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lance tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permite que passasse Israel, quando vinham terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nós dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Eu vejo nesse versículo uma oração que ele fez, Josafá fez direto a Deus, falando para Deus, tentando lembrar a Deus da promessa que Deus tinha feito lá no começo para Abraão. Mas Deus é onisciente, onipresente, ele já sabia. Mas aqui, o que eu vejo? Um coração arrependido. Josafá estava arrependido. Por quê? Eu vejo no capítulo 19. E Egeu, filho de Anim, o vidente, que lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem. Por isso virá sobre ti uma ira da parte do Senhor. No capítulo 19, Egeu fala para Josafá que ele tinha que amar os ímpios e amar aqueles que tentam destruir. E Jesus também deixa isso para nós. Nós devemos amar uns aos outros como nós mesmos. Se nós não conseguimos amar a nós mesmos, como nós vamos amar ao outro? E se nós não amarmos ao outro, como nós vamos amar a Deus? O amor é acima de todas as coisas. Se nós não tivermos amor um para com o outro, Deus não derrama a sua glória sobre nós, e Deus não faz aquilo que Ele quer fazer, porque Ele olha para a igreja e vê divisão, e divisão não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Então,
Essa oração mexeu com o coração de Deus. Essa oração trouxe resposta para Josafá. Versículo 14 vai dizer que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. O que eu estudo nesse versículo que Deus quer falar conosco? Tem certas batalhas, irmãos, que nós mesmo lutando todos os dias, nós não vamos conseguir. Tem certas batalhas que são para Deus. Tem batalhas em nossas vidas que nós temos que entregar na mão de Deus. Tem batalhas em nossas vidas que, se nós formos viver ela com nossos braços, a gente morre no meio do caminho. Quantas e quantas batalhas eu tentei viver com os meus braços, e quantas vezes eu me arrastei com a cara no chão. A partir do momento que eu comecei a colocar todas as minhas batalhas na mão de Deus, as coisas começaram a fluir diferente na minha vida. Quantas e quantas vezes eu passei por coisas aqui em Portugal, em quase 6 anos que eu estou aqui, 4 anos da minha vida aqui em Portugal, foi dificuldade, foi luta, foi batalha, foi ver leite faltar para o filho, foi ver as coisas lá em casa virar de perna para o ar, e eu não sabia o que fazer. A multidão me apertava, muitos me colocavam contra a parede, e eu não sabia o que fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, quando a gente pede para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, Ele me conduziu de uma forma diferente. Hoje eu não trabalho mais por conta de ninguém, graças a Deus, trabalho por minha conta. Hoje a minha família está estruturada totalmente diferente de 3 anos atrás. Hoje eu vejo a minha vida diferente, porque se eu não ver a minha vida diferente, como que eu posso fazer algo pela igreja? A minha vida tem que estar diferente para que as pessoas vejam a minha vida diferente e se entreguem a Jesus através do meu testemunho. Às vezes a pregação pode falar conosco, não fala 100%, ela fala alguns porcentos. Mas um testemunho às vezes pode falar mais do que uma pregação. Eu não era para estar vivo, irmão. Aqui Josafá estava debaixo de uma herança. Eu acredito que eu também estou aqui, não só eu como vocês também estão aqui debaixo de uma herança. Eu era para estar morto. Eu não era nem para estar aqui falando de Deus. Mas Deus me deu a oportunidade de falar do amor dEle, de falar da palavra dEle, de contar o meu testemunho. Alguns conhecem, quando eu entrei no Ministério ADEF, o meu testemunho. Mas outros não. Um dia eu vou ter oportunidade para contar meu testemunho. Mas eu, irmãos, passei pela beira da morte. Eu estive à beira da morte, com armas na minha cabeça, ao ponto de morrer. Mas Deus me livrou naquele último momento, porque Deus tem uma herança na minha vida, assim como Ele tem na tua vida. E nós não vamos morrer enquanto a herança e a promessa de Deus não se cumprir na nossa vida. E nós cremos que o poder de Deus sobre a nossa vida é sobrenatural, meu irmão. Sobrenatural. Porque só Deus,
para ter misericórdia das nossas vidas, só Deus para nos guiar em momentos difíceis, só Deus para nos ensinar como andar nos mandamentos, e só Deus para estar conosco até a consumação dos tempos. Como podemos ver, irmãos, Jesus está próximo. Nunca esteve tão próximo de Jesus vir como agora. Guerras, fome, pestes, doenças, pai matando filho, filho destruindo pai, família destruída, o amor dos irmãos. Alguns ainda têm amor, outros não. Os ímpios aí fora já não têm amor nenhum, já perderam o amor em todos. Alguns países já não aceitam a palavra de Deus ser pregada. Como está o mundo hoje? Virado de ponta cabeça. E muitos crentes ainda brincando com a palavra de Deus. Eu não sou um pregador de excelência, mas eu faço o meu papel. Eu trago a palavra de Deus. Eu trago aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falo aquilo que o Espírito Santo pede para eu falar. Eu não posso ser conduzido pelos ímpios. Eu não posso ser conduzido pelo bocas de pessoas que não querem me ver falar da palavra de Deus. Eu tenho que ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser conduzido e saber que se eu morrer agora, eu vou parar nos braços do Pai. Essa é a nossa garantia aqui na terra. Os fins dos tempos já estão chegando e se aproximando. Aleluia. Eu quero intitular essa mensagem como: nesta peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é de Deus. Essa guerra que você está passando, que eu estou passando, é de Deus, irmão. Não precisamos sujar as nossas mãos para conseguir aquilo que queremos, ou que Deus quer em nossas vidas. Porque eu não sei qual é o teu desejo, se é de louvar, se é de pregar, se é de fazer a obra de Deus com outras áreas. Mas eu sei que quando arde no coração nós de fazermos algo para Deus, não adianta correr, irmão. Eu já tentei várias vezes correr de pregar a palavra. Deus me acorda de madrugada, Deus me cutuca o tempo todo no trabalho. Eu não consigo ficar quieto enquanto eu não trazer a palavra. Isso eu tenho a certeza de que é Deus falando no meu coração. É Deus confirmando o propósito que Ele tem na minha vida. Quantas e quantas vezes eu pedi para Deus: Senhor, o que o Senhor quer comigo na obra? Senhor, tem pessoas melhores que eu, Senhor. Escolhe outro. Mas não adianta. Deus me tirou lá do Brasil, porque lá no Brasil eu não conseguiria fazer a obra do Senhor. E me trouxe aqui para Portugal, um país onde eu não conhecia ninguém. Cheguei cá com uma mochila nas costas. E hoje, graças a Deus, quem conhece a minha vida, se eu voltar para o Brasil hoje, eu não volto só com mochila nas costas. E no nome de Jesus aqui, Deus fala para Josafá, e Josafá comunica com Deus cerca da herança. Assim como a Rosemary disse, com o cartão dela, a herança dela está garantida no Brasil, aqui em Portugal, para nós também está. Se Deus te colocou aqui nessa terra, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, que a tua herança está aqui. No nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante ao Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Glória a Deus. Então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra. Aqui Deus vai falar conosco acerca da humilhação. Nós temos que ser humilde perante Deus. Nós temos que nos humilhar perante Deus. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Nós temos que reconhecer que nós estamos aqui é só para adorar ao Senhor. Mais nada. Tudo
nessa terra é passageiro. Os dias vão se tornando consecutivos, iguais. Todo dia nós acordamos, vamos trabalhar, chega em casa, toma banho, dorme, vai o dia. Todo dia a mesma coisa. Mas nós não podemos ser a mesma coisa para Deus todos os dias. Nós devemos ser hoje o melhor para Deus, amanhã tentar buscar melhor ainda para Deus, e depois da manhã, Deus é que sabe de nossas vidas. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus depois faz a parte dele. Buscai primeiro o reino dos céus. O reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas em vossa vida. O que temos feito para Deus no tempo em que estamos aqui? Vamos contar só a Dé Florian. O que temos feito para Deus? Nós temos que aprender que tudo aquilo que fazemos para o próximo, nós também estamos agradando a Deus. Não adianta nós queremos negar a ajuda ao próximo e querer que Deus nos ajude. Jamais isso irá acontecer. Nós temos que ter amor, temos que ter um coração grato por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Quantos queriam estar em nosso lugar aqui em Portugal? Quantos queriam estar vivendo uma vida de paz, igual nós vivemos? Quantos queriam estar aqui pregando a palavra do Senhor, recebendo o melhor do Senhor, e não pode estar? Estão nos hospitais enfermos, estão presos nas cadeias, estão aí fora esperando um abraço, um convite de um irmão, e nós às vezes passamos batido e não falamos nada. Eu já contei um testemunho aqui uma vez, eu vou só passar uma pincelada. Mas Deus fez algo extraordinário na vida da minha esposa, através de um ato que eu fiz em Lisboa. A bênção não veio para mim, veio para minha esposa. Mas como ela é minha esposa e nós somos uma carne só, eu considero que a bênção veio para nós dois. Lá em Lisboa eu vi uma senhora no meio da rua chorando. Eu vi que muitos passou por ela e não falou nada. E eu vinha caminhando, me incomodei, como o Espírito Santo incomoda. Quando o Espírito Santo quer fazer algo, ele nos incomoda. Não tem como. Eu passei por aquela senhora, ela já era de idade, deve ter uns 50 e tal, quase 60 anos. E ela, chorando ali, eu fui perguntar para ela por que ela estava chorando, se ela estava passando mal ou o que era. Ela disse que era fome, meus irmãos. Ela estava chorando com fome. Foi assim logo no começo da pandemia. E eu na hora não tinha dinheiro, mas tinha um multibanco perto. Eu falei, é fome, minha senhora, eu vou arrumar o dinheiro agora para a senhora comer. Fui no multibanco, arrumei 10 euros para ela e dei. Dei assim, levei ela até na porta do restaurante, porque eu fiquei um pouco desconfiado. Porque em Lisboa tem muito, lá é os pessoal. Então levei ela até na porta do restaurante e entrei com ela para dentro. E ela comeu ali, sossegada, eu fui embora. Passado 2 horas depois, minha esposa liga, falando que o patrão dela deu um aumento para ela. Um aumento de salário para ela. Eu entendi que Deus, naquela hora, me usou, me testou, para saber como estava o meu coração com Deus. Como eu disse agora, como se nós ajudarmos o nosso próximo, Deus agrada de nós. E eu ajudei aquela senhora sem intenção nenhuma de receber algo em troca. Eu simplesmente fiquei com dó, tive compaixão dela. E Deus recompensou a minha esposa com um aumento de salário. E logo em seguida, Deus me recompensou com o meu trabalho. Trabalho por conta própria, não preciso trabalhar, graças a Deus, para ninguém. E hoje vejo que a mão de Deus está sobre a minha vida e a vida da minha família. E hoje eu tenho muito que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida aqui na Igreja ADEF. Porque aqui tem entrado pastores que nos guiaram,
que nos ensinaram todos os dias, que nos acolheram, tiveram paciência com nós, nos ensinaram aquilo que eles puderam ensinar, e nós temos que ser gratos todos os dias da nossa vida para que Deus venha nos abençoar. E nós temos que ser humildes de coração para que Deus venha olhar para nós, não para o exterior, porque Deus olha lá dentro de nós. Não adianta roupa bonita, nem cabelo, nem nada bonito. O que adianta de nós é o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração. Se a nossa mente estiver em Deus, o nosso coração também está em Deus. Amém? Em Provérbios 16, 19 também vai dizer: melhor ser humilde com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. 22, 4, Provérbios: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e são riquezas e honra e vida. Glória a Deus. O que nós podemos aprender com isso tudo? Que o segredo da vitória é temer a Deus, buscar ao Senhor, jejuar, se pôr de pé e seguir em frente, ser humilde e ouvir a voz de um profeta e ter fé. Esses são os segredos da vitória. E eu acredito que Deus tem a vitória para todos nós que estamos aqui. Até alguns que não estão aqui, mas estão recebendo a bênção daí. E eu acredito que Deus falou fortemente nos nossos corações, porque Deus, Ele fala, Ele sonda e Ele conhece o coração de cada um. Amém? Peço à igreja que se coloque de pé. Vamos estar agora ouvindo um louvor para que Deus venha falar mais ainda conosco. E logo em seguida o pastor João Acra. Senhor.
aquilo que o Senhor deseja em nossos corações. Amém, no nome de Jesus. Assim eu entrego o microfone. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você ouviu a voz do Senhor nesta noite? Você pode vir aqui à frente nesta hora e nós vamos orar. Você vai apresentar a sua causa ao Senhor. Foi pregado nesta noite que Josafá, diante de uma grande luta, de uma luta em que ele não podia fazer nada além do que confiar no Senhor. E ele apresentou a sua causa ao Senhor. Esta é a hora que você tem de apresentar a sua causa diante de Deus. Venham para frente, venham apresentar a sua causa ao Senhor. Se você não tem causa para apresentar ao Senhor nesta noite, venha adorar ao Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que Deus quer ouvir, Deus quer dar resposta à oração de crente. Deus quer dar resposta a pedido, a clamor de crente. Como Josafá, quando foi pregado nesta noite, Josafá veio, ele se apresentou, ele se humilhou perante o Senhor. E ele teve a resposta. E ele nem precisou vencer, nem precisou lutar aquela guerra para vencer. Porque é assim, meus amados irmãos, quando nós oramos, nós podemos descansar. Porque Deus está orando, está lutando por nós. É a nossa confiança diante do Senhor. Apresente suas causas nesta hora ao Senhor. Enquanto estaremos louvando ao Deus Todo-Poderoso. Vem mais para frente. Você estará apresentando a sua causa a Deus. Talvez eu não possa apresentar, conhecer todas as suas causas. Você pode até contar a mim o seu problema. Mas talvez eu não conheça seu problema de perto. Talvez eu não vou conseguir entender qual é realmente a sua necessidade. Mas o Deus que foi pregado nesta noite, ao qual Josafá confiou, é um Deus que conhece os nossos corações. Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedir diante a Ele. Então apresente a Deus a sua causa nesta hora. Estaremos orando a Deus por milagres. Estaremos orando a Deus por maravilhas. Seja no corpo, seja em problema judicial, seja onde for o problema. Deus, Ele tem poder para trazer resposta à oração do seu povo. Apresente diante a Deus nesta hora. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu não consigo resolver esse problema. A multidão é maior do que eu posso. Aqueles que se opõem contra mim, esse problema é maior do que as minhas forças. Mas eu confio em Ti. Como disseste através a Salomão, nós, quando buscássemos a Ti no seu tempo, o Senhor ouviria a nossa oração. Então apresente a Deus o seu problema. Apresente a Deus a sua necessidade. Apresente a Deus aquilo que você precisa nesta hora. E Deus quer dar resposta. Deus quer fazer maravilhas e proezas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus, Ele está aqui nesta noite. Ele quer fazer maravilhas. Para destruir um exército de milhares de pessoas. Para você, Ele quer resolver o seu problema. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Nós nascemos para adorar. Eu nasci, ó Rei Jesus. Nessa confiança. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você apresentou a sua causa para o Senhor? Você já apresentou a sua causa ao Senhor? Saiba que Deus, Ele já ouviu a sua oração. Ele já ouviu a sua oração. Eu não vou apresentar a sua oração diante de Deus. Eu só vou pedir para que Deus traga a sua resposta ainda agora para a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Aqui está o teu povo, ó Deus. Alguns eu sei que precisam de resultado, Deus, de solução nas suas vidas, em seus corpos, ó Deus. Estão doentes ou algum parente ou familiar está passando por necessidade, ó Deus. Alguns, ó Deus, precisam de solução financeira, outros precisam de libertação, ó Deus, das suas vidas. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tem poder, não só para ouvir as orações, mas também tem poder para dar a resposta. E a tua resposta, Pai amado, tem poder para mudar as vidas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ouve a oração do teu povo. Atende, ó Deus, a oração do teu povo. E derrama da tua graça e do teu poder. Derrama, Senhor, da tua unção, Senhor. Pois é a tua unção que liberta. É a tua unção que cura. É a tua unção que dá resposta. É a tua unção, Senhor. E contra a tua unção não tem força que se levante, pois tua unção tudo responde. Por isso, nesta hora, Senhor, a tua igreja vai louvar a ti, Senhor, confiando no teu poder, confiando na tua misericórdia, confiando no teu amor, confiando na tua resposta. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi pregado nesta noite. Josafá clamou ao Senhor e Deus trouxe a resposta para o seu problema. E antes de ele ver a vitória de Deus nas suas mãos, diante dos seus olhos, a palavra de Deus diz que todo o povo prostrou-se diante de Deus em adoração, prostrou-se diante de Deus em louvor, porque sabia que quando Deus dá a resposta de Deus já é vitória para o seu povo. Por isso você já pode adorar ao Senhor, você já pode adorar ao Senhor, você já pode sentir a presença de Deus, prostrar o seu coração em humildade, em sacrifício ao Senhor e descansar no Senhor, porque a vitória de Deus virá. A vitória de Deus virá. A vitória de Deus virá. Então adore ao Senhor nesta noite, com toda a sua voz. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva chorada, te esperando.
oração por cura, quer apresentar alguma doença, algum problema no corpo, eu sei que Deus quer curar nesta noite. Se há, vem até a frente. Nós estaremos orando e cumprindo a palavra de Deus, ungindo os doentes com óleo. Mas é a fé quem cura. É o poder de Deus quem cura. Se há, venha à frente. Já temos aqui algumas irmãs e nós iremos orar por todas elas. E nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto o povo de Deus adora ao Senhor, louva ao Senhor, eu sei que Deus vai fazer maravilhas. Eu sei que Deus pode curar enfermidades. Eu sei que tem pessoas que têm outros problemas, mas eu já sei que Deus já está entrando com providência. Deus já está entrando com resposta na vida do povo de Deus. Então descansa no Senhor, a resposta de Deus. Deus já ouviu a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa na palavra de Deus. Descansa no poder de Deus. Descansa na graça de Deus. Descansa na unção de Deus. Descansa em Deus. Aleluia. Eu vou entregar a bênção nesta noite de forma bem diferente. Eu quero toda a igreja aqui na frente. Todos, de crianças a obreiros, todos aqui na frente. Apenas os que irão cantar louvores ao Senhor
na hora do amém, que vão tocar, vão estar aqui. Nós vamos receber a bênção apostólica, a bênção de Deus, abraçados uns com os outros. Todos nós juntos vamos receber a bênção apostólica nesta noite. Você pode abraçar e fazer assim com uma de suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Todos recebam esta unidade. Deus se agrada quando vê o seu povo unido. Deus se agrada quando vê o seu povo imbuído, deixando de lado o eu, em prol do dele, do reino dele. E não só Deus se agrada, o inimigo não consegue vencer quando a igreja de Deus está unida. E não só Deus se agrada e o inimigo não consegue vencer quando o povo de Deus está unido. Os que estão lá fora veem a nossa unidade e enxergam Deus dentro de nós. O amor de Deus operado nas nossas vidas. Por isso confie na graça de Deus. Descanse no poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.